Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu entrevisto o médico e ex-deputado colega meu, Paulo Davim, que lançou esta semana um livro, mais um, desta feita sobre o início das UTIs, da hemodinâmica e da cirurgia cardíaca aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Vamos conversar com ele sobre esses assuntos e alguns outros que, porventura, possam surgir durante esse programa. Meu amigo, colega Paulo Davim, uma alegria imensa entrevistar você mais uma vez, desta feita, sobre esse livro, esse último livro seu. Você que foi meu colega deputado por 2 legislaturas, foi meu colega também, compositor, pude musicar várias letras suas. Que alegria revê-lo nesse programa tão especial de hoje, você tendo lançado esta semana esse seu último livro. Obrigado por você ter aceitado o convite de nos dar bater esse papo comigo e nos dar essa alegria do programa Ponto de Vista de hoje. Meu querido Nelson, meu amigo Nelson, a satisfação é toda minha. Aliás, já estava com saudade, né? Tive a oportunidade de vir aqui com você, bater esse papo fantástico que você proporciona aos seus telespectadores. Há algum tempo atrás. A saudade bateu, ainda bem que aconteceu essa oportunidade de estar aqui, revendo um amigo e conversando com ele sobre esses assuntos. Que alegria! Só uma pergunta indiscreta. Você sente saudade do tempo que foi deputado? Rapaz, Nelson, a saudade sempre a gente tem, porque nós construímos amizades, né? Nós aprendemos muito, mas a nossa vida é muito ocupada, né? Esse capítulo foi um capítulo que eu guardo com muito carinho, né, na minha história de vida, mas a minha atividade médica me absorve por completo. Você fez medicina em que ano? Eu entrei, Nelson, em 79. Você sempre pensou em fazer cardiologia? Sim, eu entrei na faculdade já com essa intenção, entendeu? De fazer cardiologia. Né? Que beleza! E aí, depois da cardiologia, né, não só a cardiologia, mas eu também sou intensivista. Eu trabalho a minha vida inteira. Eu me aposentei dos empregos públicos e não trabalho em UTI privada. Né? Eu fiz também terapia intensiva, eu sou intensivista. Por isso que escrevi esse livro, né? Pela curiosidade e conhecendo bem a especialidade, né? Eu tive essa iniciativa de contar a história da chegada da UTI, da cirurgia cardíaca e da hemodinâmica no estado do Rio Grande do Norte. Agora, esse livro, qual o número dele? Na verdade, eu escrevi, o primeiro livro foi um que chamava-se Entre o Verso e a Vida. Né? Depois eu escrevi Médicos de Ontem por Médicos de Hoje, que eu relato a década de 30 e busquei trabalhos científicos produzidos nessa época, né? E convidei colegas médicos para comentarem os trabalhos científicos produzidos nesta década. No mesmo livro, eu conto a história da criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte, que a história da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Norte se confunde, né, com a história da medicina, né? Que tudo naquela época passava pela Sociedade de Medicina e Cirurgia. Né? E foi um livro que me deu muita satisfação, não só em escrever, mas depois que a obra está pronta, você fica contemplando, puxa, ficou legal. É um filho que a gente tem. É verdade. Agora, você falou há pouco sobre música. Como é que está a música? Porque você também é um letrista fantástico. Pois é, assim, a letra eu ainda continuo escrevendo algumas coisas, sabe? Mas muito pouco. Naquela época eu escrevia mais, né?
Mas eu gosto de poesia, eu gosto de compor letras para música, eu gosto de música. Você sabe que eu gosto de música, né? E por isso mesmo a gente, naquela época, nós fizemos uma parceria, uma dupla, entendeu? Se fôssemos de Goiás, era uma dupla sertaneja, né? É verdade. Então, bons tempos, bons tempos. Agora, esses seus livros todos são ligados à área médica. Esse último que você lançou esta semana, você começou a pensou em escrever ele a partir de quando? O título é Um Novo Tempo, né? Mas esse pensamento em contar essa história, eu já acalentava esse sonho há algum tempo. Mas tudo é questão de oportunidade, sabe, Nelson? De repente a gente para e diz, não, eu vou criar vergonha, vou começar a escrever essa coisa que está dentro de mim, pedindo para sair, né? E eu comecei, né? Como é um livro que eu narro fato histórico, eu passei mais tempo escrevendo, porque tudo que eu coloquei no livro eu tinha que ter uma fonte para respaldar o que eu estava dizendo. Lógico. Né? Então, a pesquisa e precisar os detalhes, a busca por documentos que respaldassem o que eu estava colocando, né? Porque esse livro eu fiz algumas entrevistas, eu conversei com muita gente, eu busquei me informar em várias fontes, consultei vários livros, mas eu tinha que ter a referência e alguns documentos, sobretudo governamentais, eu tive que ir atrás e achar e publicar também no trabalho, né? Que beleza! Que quando eu falo na década de 92, na década de 90, mais precisamente 92, quando nós trouxemos a primeira hemodinâmica privada do Estado, que foi um investimento da ordem de $1 milhão, e naquela época, você se lembra bem, o presidente era Fernando Collor de Mello, e tinha herdado o governo de Sarney, que também a economia estava destroçada. Fernando Collor de Mello, ele, no início do governo dele, ele plantou o Plano Collor, né? E o Plano Collor não demorou muito, deu água, né? E a inflação voltou. E foi nesse período que a gente tinha fechado essa compra, né? E aí deu trabalho. Você ter uma dívida de $1 milhão para pagar numa economia onde a inflação era 1.600% ao ano e a inflação do mês era mais de 80%, já para perceber o sufoco que foi. Mas nós conseguimos e nós implantamos verdadeiramente o primeiro serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica no estado do Rio Grande do Norte. Você e mais um grupo, de colegas. Éramos inicialmente 14 colegas e com a chegada de Itamar, que é hemodinamicista, ele foi o 15º a compor o grupo, né? Que maravilha! Exatamente em que ano? Em 92. Em 92. Em 10 de outubro de 92, nós inauguramos o primeiro serviço de cardiologia do Rio Grande do Norte, serviço de cardiologia invasiva, né? Onde a gente fazia cirurgia cardíaca, fazia angioplastia, depois implantação de stent, né? O implante de stent, implante de marca-passo, estudo eletrofisiológico, tudo, né? Tudo. Foi a partir de 10 de outubro de 92. Que maravilha! Você está de parabéns, não só pelo livro, mas por essa sua história na medicina, que é realmente fantástica. Agora, como é que foi o lançamento do livro essa semana? Tinha muita gente? Foi bastante concorrido, graças a Deus, né? A categoria médica se fez presente, cirurgiões, cardiologistas, intensivistas, clínicos, pediatras, outras especialidades, pessoas que não eram médicas, até porque o livro é um livro com uma linguagem acessível para profissionais de outras áreas. E, enfim, foi um grande sucesso, eu estou bastante feliz. Então, o livro é para ser lido pelos médicos, mas não só pelos médicos. Não só pelos qualquer pessoa. Qualquer pessoa, até porque é uma história, né? Então, não é um livro tem termos técnicos, mas tem os termos técnicos e eu procurei explicar no próprio texto o
porque aquilo correspondia, né? E usei muito o recurso do rodapé, porque com o recurso do rodapé fica mais fácil as pessoas que não são da área entenderem melhor. Que beleza. Agora, eu queria que você dissesse para o nosso telespectador e telespectadora como é que a pessoa pode fazer hoje, a partir de hoje, para adquirir esse livro. Qual o valor dele? Nós estamos comercializando, na verdade é um valor simbólico, a R$60, né? E pode procurar esses livros na Associação Médica. Procurando na Associação Médica, procurando também na cooperativa da universidade. E nós, esta semana, na próxima semana, no caso, nós estaremos colocando também nas livrarias do shopping. Nas livrarias do shopping. Eu queria pedir ao meu diretor para fazer um close na capa do livro, que realmente está muito bem elaborado, muito bonito. E desde já eu agradeço, porque eu sei que esse aqui vai ser meu. É seu. Já que eu não pude ir ao lançamento, mas com certeza lerei com avidez esse livro tão bacana que você escreveu. E essa capa aí, a capa do livro, nesse livro tem tudo tem um porquê. A capa desse livro foi o terceiro congresso de terapia intensiva do Brasil, né? E aí o cartaz era exatamente esse. Não tem aquela sofisticação que tem hoje, né? Entendeu? Então os cartazes eram muito simples, né? Eram gráficos e tal, né? E aí eu achei muito bacana essa criatividade. Aí eu peguei e coloquei na capa do livro. Que bacana, mas está lindo o seu livro, muito bonito e com certeza... Eu consegui muitas fotos, profissionais médicos que já não estão entre nós, as famílias nos cederam, né? Como o doutor Luiz Gonzaga Bulhões. Eu quero agradecer à família que gentilmente nos cedeu uma foto dele, várias fotos a gente escolheu, assim também o mini currículo de Dr. Bulhões, e eu agradeço muito à família do Dr. Bulhões, agradeço muito a João Paulo, filho de Dr. Ovídio Fernandes, que foi muito gentil comigo e nos passou também várias fotografias para que eu pudesse fazer a escolha desse nome, esse ícone na cardiologia do estado do Rio Grande do Norte, que fez história. Ele estava presente na inauguração da primeira UTI do estado, que foi no Hospital das Clínicas, em 1972, quando o Hope estava aqui, né? Então, não existia, né, naquela época UTI no Rio Grande do Norte. E o Hope estava aqui, aquele navio Hope, né? E existia uma luta, um anseio muito grande dos médicos e dotarem o hospital de uma UTI, já que as UTIs estavam se proliferando no Brasil e no mundo, e o hospital universitário não tinha. Então... Paulo Davim, daqui a pouco a gente fala sobre a UTI, porque o diretor já está mostrando, dizendo que está terminando o nosso primeiro bloco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro.
Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos para esse bate-papo maravilhoso que a gente está se reencontrando, meu amigo, meu ex-colega Paulo Davi, colega de várias formas, tanto como deputado, como músicos, porque a nossa parceria nos fez entrar noutra esfera, noutra área, noutra vibe. Outra vibe, exatamente. Noutra vibe naquela foi muito época. Bom, foi muito bom. E com certeza eu vou fazer um pedido. Diga aí, pois não. Escreva uma letra para novamente a gente fazer uma parceria. Brindar esse momento. Brindar esse momento. Vamos sim, com certeza, vou produzir. Fico aguardando. Tá, mandarei, com certeza. Será um prazer. Agora, Paulo Davi, nós terminamos o primeiro bloco, você estava falando sobre a UTI. Você pode concluir o seu raciocínio sobre como se iniciou a UTI aqui no Rio Grande do Norte? Pois não. Então, assim, nós não tínhamos UTI no estado. Então, os pacientes graves, eles eram tratados no próprio apartamento, e quando precisava de um suporte respiratório, se colocava um cilindro de oxigênio na cabeceira da cama, que aí popularizou o chamado balão de oxigênio. E o balão de oxigênio passou a ser sinônimo de gravidade, porque o paciente agravava quando chegava no apartamento ou na enfermaria. Alguém, para instalar o balão de oxigênio, já se dizia, está grave, já está no balão. Não sei se você ouviu falar essa terminologia. Ouvi. Já está no balão, né? Ouvi, Fulano sim. entrou no balão. Então, essa popularização desses termos, dessa narrativa, foi exatamente por isso que não se tinha UTI. E os tratamentos que os pacientes graves eram submetidos eram às vistas dos acompanhantes e familiares. E, enfim, sem recursos, a mortalidade era elevada. Apenas em 1972, em julho de 72, com a presença do navio Hospital Hope, né, que fez parte de um grande projeto do governo americano, que o Hope chegou em fevereiro, na quarta-feira de cinza de 92, e em julho de 1992, o Hope, antes, fez um treinamento com a enfermagem do Hospital das Clínicas, doou respiradores, monitores e outros equipamentos, e inauguraram profissionais do Hope como médicos do Hospital das Clínicas. Dentre eles, o professor Luiz Gonzaga Bulhões, que era o diretor do hospital, o doutor Alvídio Fernandes, que era cardiologista, Sidney Gugel, que continua na direção do Hospital São Lucas, a Casa de Saúde São Lucas, Dagmar, Marcelo Leite, Marcelo Carvalho, Jairo Leite e mais alguns colegas conseguiram finalmente realizar o grande sonho, que era inaugurar a primeira UTI do Rio Grande do Norte no Hospital das Clínicas. Tá? Então foi um fato relevante, e esses profissionais que conseguiram este intento merecem todo o nosso reconhecimento pela luta, e não foi fácil. Naquela época nós não dispunhamos de respiradores e foi preciso o Hope doar esses respiradores e monitores para que a gente pudesse ter a nossa UTI do Hospital das Clínicas naquela época, né? Tudo isso está no seu livro. Tudo isso no livro, né? Você é um historiador da medicina no Rio Grande do Norte. Eu conheço alguma coisa que fruto da nossa pesquisa. A gente pesquisa, eu gosto de saber os porquês, né? Uhum. Quando, porquês, como, né? Então é importante de quando em vez a gente revisitar a história para a gente compreender melhor a dinâmica dos fatos e acontecências que presenciamos hoje. Muitas vezes as raízes e os porquês desse cenário que a gente vivencia hoje está lá atrás. Eu sempre gosto de revisitar a história. Realmente,
você está me fazendo voltar no tempo, porque você falou em nomes de médicos que foram importantíssimos aqui no Estado, e eu, mesmo mais jovem que eles, os conheci bem, como Bulhões, que chegou a salvar minha vida certa vez, num acidente que eu tive, num incidente jogando bola, e realmente devo a minha vida a Bulhões. Ovídio, eu tive lá com ele algumas vezes, e Jairo Leite, que também era um dos médicos que eu frequentava. Eu sempre tive muito medo de morrer. Então, eu também. Eu ia muito aos médicos, e esses médicos que eram os grandes doutores da época fazem parte da minha história também. De modo que eu vou ler esse seu livro com muita avidez. E quero aproveitar e mandar um abraço para os familiares desses médicos que eu citei, porque realmente também fizeram parte da minha vida. Agora, Paulo Davi, como é que começou a cirurgia cardíaca aqui no Estado? Olha, isso é um fato muito interessante e inusitado, inclusive, quando eu comecei a pesquisar essas coisas, de muita ousadia e competência dos pioneiros. Naquela época, não existia assim a cirurgia cardíaca. Na verdade, essa separação aconteceu depois, muito tempo depois, que todos eram cirurgiões torácicos. E aí, eles eram cirurgiões torácicos e fazia digamos assim, se habilitavam para fazerem a cirurgia no coração. Então, era cirurgião torácico que operava o coração. E aqui no Estado, naquela época, tínhamos o doutor Pedro Germano, que era diretor do Hospital da Polícia, né, Coronel Pedro Germano, doutor Cleone Noronha, doutor Melquisedeque, que inclusive é meu vizinho, quero muito bem a ele, e o doutor Melquisedeque, Cleone Noronha e doutor André. Esses quatro tinham feito um estágio lá na Beneficência Portuguesa, em cirurgia cardíaca, porque o sonho deles era trazer cirurgia cardíaca para o Rio Grande do Norte. E lá conheceram um jovem cirurgião, que também estava no processo de formação, o doutor Ricardo Lagreca, lá no Hospital Português, na Beneficência Portuguesa. Pois bem, o tempo passou, eles voltaram e Lagreca veio a Natal de lua de mel e se hospedou no no Hotel Ducal Palace, ali no centro da cidade. Bom, em lua de mel ele resolveu fazer uma visita, uma tarde, ele resolveu visitar os amigos lá no Hospital da Polícia, que ele sabia que trabalhava na polícia, e aí deixou a noiva, ou melhor, já a esposa, no hotel e deu uma passadinha lá no Hospital da Polícia para conversar com os amigos. E lá chegando, foi muito bem recebido pelo doutor Pedro Germano, doutor Cleone e todos eles, e começaram a conversar sobre a cirurgia cardíaca. Na ocasião, lhe foi apresentado um jovem cardiologista competente, o doutor Ovídio Fernandes. E começaram a conversar sobre essa possibilidade da cirurgia cardíaca em Natal. O doutor Pedro Germano não abria mão de jeito nenhum que a cirurgia cardíaca não fosse no Hospital da Polícia. Ele queria montar um serviço no Hospital da Polícia. E quando informou, estava nessa conversa, quando o doutor Pedro Germano informou a Lagreca que já tinha comprado alguns equipamentos para executar a cirurgia cardíaca e implantar a cirurgia cardíaca no Hospital da Polícia. Bom, a Lagreca foi ver os equipamentos comprados, ficou surpreso porque já tinham comprado bastante equipamentos, né? E aí, enfim, aquela conversa já mudou de patamar, já passou a deixar de ser uma especulação, uma possibilidade, para já discutir estratégia de fazer realmente a primeira cirurgia cardíaca no Hospital da Polícia Militar, que até então era só o Hospital da Polícia Militar. Hoje é que é o Hospital Pedro Germano. Bom, Lagreca voltou para Recife e meses depois, Ovídio Fernandes atendeu um paciente com estenose pulmonar, encaminhou para fazer o cateterismo em Recife, que aqui nós não tínhamos hemodinâmica, né?
e voltou. Quando ele voltou, o paciente voltou, já começou a fazer o pré-operatório. Fez o pré-operatório, marcaram a cirurgia a ser realizada no Hospital da Polícia e La Greca vem de fusquinha, trazendo a instrumentadora, a perfusionista e alguns equipamentos que queria utilizar, que a cirurgia exigia, né? La Greca trouxe no carro dele, veio para cá e no dia seguinte fizeram a primeira cirurgia cardíaca no Hospital da Polícia do Rio Grande do Norte. Então, a primeira cirurgia não aconteceu nem no Hospital das Clínicas, nem em nenhum hospital privado, aconteceu no Hospital da Polícia. Né? E não tinha UTI. E foi bem sucedido. E foi bem sucedido. E naquela época, a UTI que tinha sido inaugurado em 72, lá no Hospital das Clínicas, foi a UTI que inaugurou e fechou porque não tinha intensivista. Né? E o Hospital da Polícia não tinha. Então, o pós-operatório foi feito no CRO. E os plantonistas foram La Greca, que operou, doutor André, Alvito Fernandes, e até mesmo o doutor Eimar, que era um jovem cardiologista recém-chegado da cidade, se ofereceu, mesmo não sendo da polícia, se ofereceu para dar plantão no pós-operatório. Tudo isso escrito no seu livro. Está no livro. Com 10 dias, o paciente recebeu alta e La Greca volta para Recife. Só que, antes de sair, ele recebeu o honroso convite do reitor Domingos Gomes de Lima para ser professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Convite que ele aceitou. No ano seguinte, ele chegou aqui de Malicuia para implantar o serviço de cirurgia cardíaca no Hospital Universitário. Que beleza! Agora, o que é que você tem a dizer sobre hemodinâmica? Pois é, a hemodinâmica, que aqui no Rio Grande do Norte houve uma inversão, né, da cronologia dos procedimentos em coração. Então, a hemodinâmica, a primeira hemodinâmica chegou muito tempo depois. Né? Ela chegou, não tinha, e La Greca tentou conseguir uma doação através de umas fundações americanas que têm atuação em saúde, mas o intento não foi exitoso. E ele, numa das viagens que ele fez ao Ministério da Saúde, ele encontrou um médico cardiologista cearense que trabalhava no hospital, trabalhava no Ministério da Saúde. E aí o colega lá se interessou por essa peleja de La Greca e descobriu um convênio que ainda estava ativo. Um convênio antigo, mas que ainda estava ativo, celebrado entre o governo brasileiro e o governo francês, que permitia que o Hospital Universitário, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, adquirisse, através desse convênio, um aparelho de hemodinâmica. E assim, a primeira hemodinâmica chegou através desse convênio de fabricação francesa. Que bacana, que bacana. Paulo Davi, infelizmente, o programa é bem rapidinho. O diretor já está agoniado, já mostrou 3 vezes o reloginho. Infelizmente, vou ter que terminar, porque senão ele disse que vai cortar. Vai cortar. Eu renovo, portanto, infelizmente, encerrando a entrevista de hoje, eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado vir aqui, nesse ponto de vista de hoje, falar sobre medicina no Rio Grande do Norte. Sim, pelo amor de Deus, eu que agradeço a você por essa oportunidade maravilhosa, sobretudo de lhe rever e de conversar um pouco sobre tantos assuntos, que eu acho que se no intervalo entre os blocos, eu acho que daria outro programa só dos assuntos que nós conversamos em off, né? Com certeza. Mas foi um prazer, meu irmão. Foi um prazer enorme rever você, vendo você bem, com saúde, novo. Não sei como é que você faz para manter essa jovialidade, eu vou querer a receita depois. Um grande abraço e agradecer a todos os colegas médicos e profissionais de saúde e os profissionais que não eram e não são da área médica que prestigiaram o lançamento do livro Um Novo Tempo. Grande abraço a todos. Grande abraço e, mais uma vez, renovo os agradecimentos. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora, a mim só resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.